Bom, nós vamos falar sobre as oscilações. O meu grupo é composto por mim, Mariana, pelo Alexandro e pelo Thales. Esse capítulo é o 17 do livro e eu vou começar a apresentar. Ok, oscilações. Sistemas oscilantes. Existem inúmeros exemplos de movimentos oscilatórios. Então, aqui ó, a gente pode ver alguns exemplos de sistemas oscilatórios, como o pêndulo de um relógio, igual aí na primeira foto, uma pessoa pulando de um trampolim, e também as vibrações da corda de um instrumento de corda, né, como o violão e a guitarra. Então, esses movimentos a gente chama de movimentos oscilatórios. Nós encontramos também movimentos oscilatórios em uma escala microscópica, como as vibrações das moléculas de ar ao transmitirem as ondas sonoras. Então, quando a gente recebe um som, né, a gente consegue escutar, são moléculas que são transmitidas, né, e também são chamadas de movimentos oscilatórios, como aí na imagem. Esses exemplos aí do pêndulo do relógio, do trampolim, são apenas alguns de oscilações referentes a sistemas mecânicos, né? Nesse capítulo a gente vai falar mais desses sistemas mecânicos. Mas também a gente tem as oscilações eletromagnéticas, que são as oscilações que ocorrem nos movimentos dos elétrons nos circuitos que transmitem os sinais de TV. Não só de TV, né? Como sinal de rádio, celular, aparelho de internet, também esses sinais são exemplos de oscilações eletromagnéticas. Vamos entender melhor como esses sistemas oscilantes são expressos matematicamente, utilizando as funções seno e cosseno. A gente lembrando lá do primeiro exemplo do pêndulo do relógio, vamos imaginar aí o pêndulo daquele relógio antigo, que fica balançando para lá e para cá. Quando a gente desloca um pêndulo, a partir da sua posição de equilíbrio, em um determinado sentido, a força, devido à gravidade, o empurrará de volta para a sua configuração de equilíbrio. Como assim? O pêndulo do relógio está lá parado, né, em equilíbrio, está no meio, está parado. Quando a gente faz o movimento dele empurrar, né, quando o próprio relógio, o mecanismo faz aquele movimento, aquele pêndulo ele tende a voltar ao repouso, que é onde ele está em equilíbrio. Então, é essa força daí que a gente vai estudar. Então, todo objeto, quando ele sofre esse movimento, ele vai tender a voltar para a sua posição de equilíbrio. Independente do sentido do deslocamento, a força sempre atua no sentido de levar o sistema de volta à sua posição de equilíbrio. E essa força daí que faz os objetos voltarem à sua posição de equilíbrio chama força restauradora. Nessa imagem aqui, ó, a gente tem esse desenho, né, dessa bolinha, e ela vê que tem aí as forças, né, ela tá indo para um lado e para o outro. E a tendência dela é voltar a esse ponto O aqui, que é esse ponto de origem, que é o ponto de equilíbrio. Oscilador harmônico simples. Observemos a seguinte expressão, onde K, a letra K é uma constante, e o X é o deslocamento da partícula em relação à sua posição de equilíbrio. Esse tipo de sistema oscilante é chamado de oscilador harmônico simples, e seu movimento é chamado de movimento harmônico simples. Então, K é uma constante e X é o deslocamento. Então, é como se fosse aquela força lá que a gente falou agora há pouco. Aí tem esse exemplo aqui, ó. Um corpo de massa M fixado a uma mola ideal com constante elástica K é livre para mover-se sobre uma superfície horizontal lisa. É um exemplo de oscilador harmônico simples, como na figura ao lado. Então, aqui ó, a gente vê que tem um corpo que ele está fixado a uma mola. Esse quadradinho aqui, peraí, deixa eu ver se passa a seta aqui. Ele está fixado a essa mola aqui, né? E ele está sofrendo uma força de movimento, né? Aqui na figura a gente vê que a mola é estendida de uma forma que o corpo apresenta seu deslocamento máximo em relação à posição de equilíbrio.
Então, ela está sendo puxada, ó, ao máximo. Aí ela volta, aqui na letra B. Já aqui na letra C, a mola ela é totalmente comprimida. Ó, tá vendo? Ela é totalmente comprimida para cá, porque o corpo volta. E já aqui na letra B e na letra D, ó, que está falando que ela é relaxada, o que acontece? O corpo está passando pela posição de equilíbrio com sua velocidade máxima e a mola está relaxada. Então, ó, aqui na letra A, ela está até o limite, toda distendida, toda puxada. Então, a mola está distendida. Aqui na letra C, ela já está comprimida, né? Quando a mola vem toda para cá, né? E na letra B e na letra D, por que ela está relaxada? Na hora que esse corpo passa pela zona de equilíbrio dele, ele está na sua velocidade máxima. Então, por isso que a mola está relaxada. E agora aqui, ó, movimento harmônico simples. Quando o deslocamento é máximo, em qualquer sentido, a velocidade é nula, uma vez que neste instante a velocidade deve mudar seu sentido. A aceleração nesse instante possui sua intensidade máxima, mas é direcionada no sentido oposto ao deslocamento de forma análoga à força restauradora. Então, ó, nesse momento, a aceleração ela vai na sua força máxima, mas só que ela vai para o sentido oposto de onde ela se deslocou, que vem aquela força restauradora que traz de volta ao ponto de equilíbrio. Quando o deslocamento é nulo, a velocidade da partícula é máxima e a aceleração é nula, o que corresponde a uma força restauradora também nula. Então, nesse caso aí, a força também é nula. E a velocidade aumenta quando a partícula se move em direção à posição de equilíbrio e diminui quando ela se move aproximando-se do ponto de deslocamento máximo. Então, a velocidade aumenta, né, quando ela está em direção à posição de equilíbrio, que acontece aquele caso da mola relaxada, e ela diminui quando ela se move aproximando-se do ponto de deslocamento máximo. Agora, o meu colega Alexandre vai continuar, deixa eu fechar aqui. Pronto, Alexandre. Professor, o senhor deve estar vendo aqui, tá essa fotinha aqui, porque a gente teve que pegar a conta de uma colega nossa, porque ela é professora e ela consegue ter acesso à gravação. E a gente, como aluno, não consegue. Então, não é a Cleidiane, tá? Aqui é a Mariana. Eu vou até entrar com o meu outro e-mail aqui na conta, para o senhor ver que sou eu, tá? Mas aí o senhor vai ver. Estão vendo, pessoal? Vou começar falando aqui de energia no MHS, que é o movimento harmônico simples, que a Mariana falou um pouco. Quando a gente vai falar de energia no MHS, a gente destaca dois tipos de energia, que é a energia potencial e a energia cinética. A grosso modo, a energia potencial é aquela energia que fica guardada ali e tem uma potencialidade de movimentar aquele objeto. A energia cinética é o próprio movimento ali que o objeto executa. Eu coloquei aqui um exemplo do sistema massa-mola e a gente pode descrever aqui o momento ali que está ocorrendo a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética, vocês podem perceber aqui que a mola está solta nessa primeira imagem, a energia cinética ali já está ocorrendo e é interessante que a energia cinética ela vai ter o seu maior valor quando ele passar pelo ponto de equilíbrio, que é o zero. E a energia potencial ela vai ter os seus maiores valores, que vai ser na amplitude máxima e na amplitude mínima desse movimento ali, que vai ser na hora que a mola está totalmente encolhida e na hora que a mola está totalmente esticada. Aqui a gente pode, se a gente fosse fazer um gráfico dessas duas energias, a nossa energia potencial aqui, vocês podem perceber que quando ela está aqui no ar, que é aos extremos do movimento, ela tem o maior valor, que é aqui esse gráfico aqui representado pela parábola vermelha, e a nossa energia cinética, ambos representados por duas parábolas, uma com concavidade para cima e outra com concavidade para baixo. E vocês percebem que a energia cinética nas amplitudes ela é zero. E a nossa energia mecânica, que seria a soma da energia cinética mais a energia potencial, ela sempre vai dar uma constante. Aí ela é representada por uma reta. Então, a nossa energia mecânica aqui, por esse verdezinho mais claro,
a gente percebe que é uma reta e ela sempre vai ser a soma da energia potencial mais a energia cinética, e sempre vai ser uma constante. Falando aí das nossas equações aí dessa energia aí no movimento, a gente vai ter que a energia potencial ela é kx ao quadrado sobre 2, onde k vai ser uma constante elástica e x vai ser um ponto na trajetória. Ou seja, você vai pegar, eu vou te dar uma posição nesse movimento meu ali, e você vai falar para mim ali quanto é que vai ser a minha energia potencial naquele x, porque depende, igual eu falei para vocês, a energia potencial ela vai variar. Nos extremos ela vai ser máxima, e vocês podem voltar aqui no gráfico, a gente percebe que quando ela chega no ponto de equilíbrio, ela é zero. E a nossa energia cinética vai ser mv ao quadrado sobre 2, que ali vai relacionar um pouco da massa do objeto, da velocidade, ao quadrado aí sobre 2, que vai ser a nossa energia cinética. Eu trouxe um exemplozinho aqui, bem simples para a gente entender como é que isso é feito. Considere um sistema de massa mola com um objeto de massa de 0,5 kg, oscilando em torno da posição O, aí desprezando as forças dissipativas e sendo K igual a 200 Nm aí, calcule a energia mecânica total do sistema, sabendo que a amplitude é igual a 0,2. Então, a energia mecânica total, quando o objeto estiver posicionado nos extremos, é expressa por... Aí aqui é igual kx ao quadrado, que é igual a 200, 0,2, que é a posição que a gente quer que calcula. A gente vai calcular ali a energia potencial máxima ali, a gente sabe que a amplitude é 0,2 metros, então a gente vai calcular nessa posição, dividido por 2, fazendo esses cálculos aí, que é bem simples, a gente chega que essa energia aí é 4 joules. Agora, falando um pouquinho de aplicação aí do MHS, eu trouxe uma aplicação aqui que é o pêndulo simples. O pêndulo a gente vai considerar que é um ponto, aí você pega um ponto, pode ser um barbante, esse barbante aí a gente vai considerar que a massa dele ali é desprezível, tudo, e a gente aqui, vamos falando a grosso modo, uma bolinha ali na ponta ali, que tem uma certa massa, esse barbante tem um certo comprimento L. É bem interessante, a própria Mariana falou ali no início ali dos relógios de pêndulo. A gente vai ter que o período, esse pêndulo ele sempre vai formar um ângulo aqui, e aí vem a pergunta, eu sempre vou ter um movimento de MHS no meu pêndulo simples? Não. O ângulo que esse pêndulo vai formar ali, ele não pode passar de 10 graus. Então, não passando de 10 graus, esse pêndulo aqui, ele sempre vai fazer ali um movimento harmônico simples. É interessante que para esses valores, a gente consegue calcular o período. O período seria o tempo que essa bolinha vai e ela retorna para o mesmo lugar. Como a gente tem essa fórmula aí que o período é calculado por 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G, que seria a gravidade, a gente consegue trazer algumas aplicações, como a Mariana falou do relógio de pêndulo. Se eu levasse esse relógio eu estou aqui na Terra, e eu levasse esse relógio para Marte, a gente sabe que a gravidade é diferente. Levasse para a Lua, a gente sabe que a gravidade é diferente. Aí vem a ideia, a gravidade, esse relógio atrasaria ou adiantaria? A partir desse pêndulo aí, fazendo experimentos bem legais, a gente consegue também calcular a gravidade em alguns ambientes e tal. Então, é bem interessante aí essa aplicação aí do MHS. Seguindo aqui, a gente vai falar agora um pouquinho do movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Tem uma relação bem interessante entre os dois, até mesmo o jeito de você conseguir trabalhar do MHS aqui, juntamente aqui com o movimento harmônico simples, eles têm uma relação bem interessante. Aqui, se vocês observarem essa figura, posição do X ali do MHS, e aquele ponto P ali, ele representa um ponto P que é do movimento circular uniforme. A partir do movimento que aquele ponto P faz, esse ponto X ele também vai se mover aqui nessa reta aqui, considerando essa reta X aqui que ele está. Ele nunca vai sair ali daquele menos A e nem daquele A. E acaba que isso aqui ele vai e volta. Se a gente lembrar do sistema massa-mola, esse ponto P variando em torno dessa circunferência, esse ponto X vai variar no eixo X, de menos A até A, e você começa a relacionar isso aqui com aquele sistema de massa-mola. A mola ia e voltava, ia e voltava. A partir dessa relação aqui, você consegue determinar a aceleração, você consegue determinar a posição horária
a função horária da posição. Então, se você pegar aqui a função horária da posição, você coloquei aqui que é bem interessante. Você considera ali um triângulo retângulo, e aqui, ó, eu coloquei o ponto P, aí algumas características lá do MCU, que é o movimento ali que a gente está utilizando para comparar, e o ponto P ali no MHS. Aí você consegue, através de relações matemáticas aqui, descrever e encontrar ali a função horária da posição do MHS, que x é igual a cosseno de ômega t mais φ0. Aí, falando também um pouco, se você ali considerar a velocidade, você sabe que o vetor velocidade do ponto P lá no MCU, ele é um vetor ali tangente ali ao ponto P, e você traçando ali novamente ali, você consegue decompor aquele vetor, trazer ele para baixo, formar um triângulo retângulo ali, e você também consegue descrever isso matematicamente e encontrar o vetor velocidade daquele ponto P' ali, que ele está variando ali no X, que seria menos ômega A sempre sendo a amplitude do movimento, vezes o seno de ômega T, mais o φ0. Aí, falando de aceleração, mesma coisa, você consegue sempre decompor esses vetores que está fazendo. A gente agora falando de aceleração, a gente tem que lembrar que a aceleração no movimento circular uniforme é uma aceleração centrípeta, ou seja, você está puxando ali aquele vetor azul ali para dentro. Mais uma vez ali, trabalhando ali questões ali de relações de triângulos e tudo, você consegue encontrar ali a aceleração também do movimento. Então, é bem interessante essa relação entre o MHS e o movimento circular uniforme. É dali que você consegue tirar, matematizar também ali a situação das equações. O Thales também vai falar um pouco também do MHS, dessa relação aí. Aí, a minha parte é essa. Ok. Pode ir? Vou apresentar a tela aqui. Ok. Lembrando que o Alexandre estava falando aí sobre o movimento harmônico simples e a relação dele com o movimento circular. Tá. Só para a gente terminar um pouco aí, eu queria só falar um pouco da aplicação dele. Um dos exemplos de como ela funciona na prática. Eu vou tentar mostrar um exemplo de como Galileu ele fez o seguinte: ele observando o planeta Júpiter, ele viu que o planeta, a Lua Calisto, ela se movimentava, ela ocupava algumas posições no tempo, em alguns determinados dias, e ele ia percebendo que depois de um certo tempo, ela chegava a um valor máximo e depois começava a voltar de novo. E ele percebeu que esse movimento ele era similar ao movimento harmônico. E como o Alexandre mostrou lá, ele tem o movimento harmônico simples, ele vai partir do círculo. Deixa eu desfazer aqui rapidinho. Ele vai partir do círculo. Como é que funciona essa interação aqui? Eu vou tentar mostrar aqui de um jeito usando o eixo. Vamos supor que isso aqui seja o eixo Y, o eixo X, perdão. Qualquer ponto que você imaginar aqui dentro, e em relação à origem,
vamos supor, um ponto P. Aqui ele desloca a partir de um ângulo inicial, vamos supor que esse ângulo seja θ, e qualquer movimento dele aqui vai ser da forma ômega de t. Supondo que ele está se movendo no tempo. Esse ômega aí é a velocidade angular. Então, a projeção do ponto P na reta x, relativa a esse ângulo aqui, ela vai ser a seguinte. Eu vou chamar de P'. A posição P', ela vai ser o módulo dessa distância aqui, que vou chamar de R, cosseno de ômega t deixa eu só aumentar um pouco essa tela aqui. Não, peraí, desculpa. Tá, mais o ângulo θ ali. Ficou um pouco... se eu consigo diminuir, não. Ficou um pouquinho sumido aqui, mas tudo bem. Essa fórmula aqui, ela descreve a projeção em relação ao tempo aqui. E se você olhar, ela é equivalente àquela que o Alexandro colocou no slide lá, sobre o movimento harmônico simples. Então, tanto a posição da projeção no eixo X como no eixo Y também é possível, tá? Dos dois jeitos, ela funciona da mesma forma. Só para encerrar isso daqui, eu vou já entrar na parte do movimento harmônico amortecido. O que vem a ser esse movimento harmônico amortecido? Ele é um movimento que está perdendo sua amplitude. Ah, como assim, Thales? Vamos supõe o pêndulo. Imagina lá um pêndulo, que nem os outros slides lá do Alexandre e que a Mariana também colocou. O pêndulo, no mundo real, no nosso plano real, como ele tem resistência do ar, como possui alguns outros fatores, ele vai se movimentando, né? Se ele ganha energia, ele vai se movimentando, aos poucos ele vai perdendo energia, vai perdendo movimento por causa das forças dissipativas. Então, o movimento harmônico amortecido é isso. Ele é um movimento harmônico que aos poucos ele está perdendo a sua energia. Tá? Nesse tipo de movimento, a descrição matemática para ele, ela é similar à do movimento harmônico simples, com uma exceção. A gente aplica o fator Euler elevado a menos t sobre o tal, que é uma constante de amortecimento. Ela tem a ver com o atrito, tem a ver com várias outras questões. Aí, a curva, eu não coloquei ela aqui no slide, mas você pode imaginar, por exemplo, a mesma função cosseno, só que diminuindo a amplitude gradativamente. As oscilações forçadas e ressonância. As oscilações forçadas são aquelas que são provocadas por uma força externa. Imagina um pêndulo ou um balanço, por exemplo, em que a pessoa está balançando e a cada momento está aplicando uma força que pode aumentar a amplitude em um dado instante ou pode diminuir ela.
dependendo da direção que corre essa força. E no caso em que não há amortecimento, a gente pode pensar nos dois casos, na oscilação forçada. Há que não há amortecimento, que é um caso ideal, seria um caso ideal, e um caso em que há o amortecimento. No caso em que não há amortecimento, a segunda lei de Newton, ela se refere da seguinte forma: a massa vezes a aceleração é igual a menos a constante elástica vezes o comprimento da oscilação, mais a força que está realizando esse aumento de amplitude ou diminuição, dependendo da condição da força. Onde a aceleração é a derivada segunda, em relação ao tempo do deslocamento. Aí, a partir dessa equação, lógico, resolvendo ela, a gente consegue determinar uma equação bem precisa, ou quase precisa, né? Nesse caso, o movimento que não há amortecimento, ele é ideológico, né? Ele não pode ser realizado na prática, mas a gente consegue uma equação para descrever ele em termos de experiência ideológica. É através dessa equação diferencial aqui. Caso haja o amortecimento, a gente precisa incluir na equação o fator de amortecimento. Em geral, ele pode vir da forma menos b vezes v de x. Esse v de x é a velocidade na direção do amortecimento. Aí, aplicando ela na equação diferencial, naquela que eu mostrei ali antes, a gente pode escrevê-la na forma que vocês estão vendo aqui, ó. X duas linhas mais y vezes x' mais ômega de zero ao quadrado x é igual a... Esse ômega de zero aqui, ele é o fator de velocidade angular na força que está atuando sobre o objeto oscilante, tá? Aí, a ressonância. O que é a ressonância? A ressonância, ela parte do próprio caso em que a força está aumentando, a força que está aplicada sobre o objeto oscilante, essa força aí, ela está aumentando a amplitude. Então, quando ela aumenta a amplitude, ele cria um efeito que a gente chama de ressonância. Um exemplo disso, o violão. O violão e a guitarra. Se você pegar uma guitarra, você vai perceber que o som das cordas, quando a guitarra não está conectada numa caixa amplificadora, você quase não ouve a guitarra. E o violão, você não precisa de caixa amplificadora. Por quê? Porque a caixa do violão, com aquele furo no meio, ela é uma caixa de ressonância. Ela aumenta a amplitude da vibração das cordas. Ela é uma força que está atuando através do ar, uma força oscilante, que está aumentando o valor da amplitude. Então, quando isso acontece, a gente chama esse efeito de ressonância. Oscilações de dois corpos. Tá. Aqui, a gente precisa entender o seguinte. No movimento em que há dois corpos, vamos supor dois corpos conectados por uma mola. E eles estão oscilando. A partir de um referencial, vamos supor. Imagina uma linha reta, eu vou tentar desenhar ali aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos imaginar aqui uma reta aqui, um ponto, uma origem.
e dois blocos. Um bloco aqui, uma mola. Vou tentar desenhar uma mola aqui. Tá, esse bloco ficou um pouco feio aqui, não tem problema. Tá, vamos imaginar que isso aqui está se movendo nessa direção aqui. Nesse caso aqui, tanto o bloco 1 quanto o bloco 2, eles estão se movendo em relação ao observador no referencial. A gente pode, de uma maneira muito simples, demonstrar que esse movimento aqui, ó, em relação ao outro, não depende do referencial. Então, a gente pode estudar um apenas, excluindo o outro, sem a necessidade de observar o outro. Porque ambos os dois estão se movendo em relação ao referencial da mesma forma. Então, a gente não precisaria necessariamente de estudar eles em particular. Pode estudar um separado do outro, tá? Em resumo, é isso. Aqui eu finalizo agora, tá?